Mundo da Criança. Oferecimento Pimenta Pimentinha Moda Infantil e Colégio Criativo, uma escola mais humana sempre. Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do programa O Mundo da Criança aqui pelo nosso Canal 4 e é sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação. O Canal 4 está sempre trazendo uma programação com conteúdo para você e é isso que a gente quer falar hoje para a mamãe, para o papai, para a vovó. Está aqui ao meu lado ele que é o capitão desse programa, Dr. Francisco Agostinho Júnior, médico pediatra, ele que tem a faixa e a 10. Então ele tem a abraçadeira e a 10 é ele que comanda. E aqui a gente sabe do ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele disse, anuncia o tema e depois você deixa comigo. Meu filho não come. Fiquei preocupado, falei, será que aconteceu alguma coisa com o doutor Renato Agostinho? Não, não é nada disso. Esse é o tema do nosso programa. Meu filho não come, e aí? É isso que muitas mães chegam com essa queixa no consultório. É isso mesmo, doutor? Muito boa noite. Claro que é isso, Marcos. Muito boa noite a você que é telespectador, muito boa noite a você que inicia com a gente o programa O Mundo da Criança. Você que é pai, que é mãe, é claro, aí está envolvido com o filho. Eu tenho certeza que em algum momento essa frase que o Marcos mencionou, que é o tema do nosso assunto, do nosso programa de hoje, meu filho não come. Aquela criança que não come, que dá trabalho. E a gente vai abordar isso para que a gente possa, assim, trazer uma orientação, uma palavrinha que possa ajudar você em casa a dar um direcionamento se você vive uma situação desse tipo. Porque o aspecto é muito conceitual, Marcos, esse aspecto da nutrição da criança. Hoje a gente tem um cuidado, é claro, o adulto tem o cuidado, mas a criança é muito bem cuidada pelos pais, os pais têm valores assim importantes em relação à nutrição do filho, porque ela sabe que isso tem a ver com saúde. E é claro que a criança que se alimenta bem, aquela criança que espontaneamente come, aquela criança que vai para o prato, ou aquela criança que vai para a mamadeira, ou vai para a refeição, assim, numa ótima, essa aí dá segurança para a família, né, Marcos? Né? É verdade. Agora, quando você tem uma dificuldade em relação à alimentação, qual é o comportamento do pai? É insegurança, porque na verdade ele acha que, e assim, que não se alimentando direito, você acaba tendo um maior risco de doença. Né? Você pode pegar mais infecção, você pode ter outros problemas. Então isso gera uma certa aflição, uma certa insegurança, e os pais querem sempre que os filhos comam bem. É verdade. Certo? A alegria do pai é ver o filho se alimentar. Ver o filho se alimentar. Isso realmente é muito bom para a família quando aquela criança come bem. Mas algumas vezes, e é claro que nós estamos aqui para dizer que quando tem problema, quando há uma dificuldade, quando há essa associação de filho e comida, filho e refeição, ela não é assim tão descida, né? Não acontece tão espontaneamente. E aí começa a surgir alguns questionamentos que a gente quer abordar aqui com o telespectador. Primeiro, assim, é claro que a fome, a gente tem na cabeça, no cérebro, o centro da fome. E isso, esse centro da fome, é uma condição assim, normal, fisiológica, né? Quer dizer, você tem fome, o menininho tem fome, e os animais, de modo geral, têm fome. Tanto assim que é um mecanismo assim, se tornam alguns animais agressivos em função da fome. Então nós temos um centro da fome.
isso precisa ser estimulado. E aí, depois disso é que você passa a ter um comportamento em relação a isso. Come até o animal homem fica agressivo. Não tem dúvida, né? Muda o comportamento. Muda muito. E a criança realmente tem isso, tem o centro da fome. Mas para que isso que nós estamos conversando, possa funcionar adequadamente, os estímulos possam chegar normalmente, é isso que eu queria dizer para os pais em primeiro lugar, que essa é uma condição de saúde. Se você tiver uma criança com saúde normal, ela está recebendo esses estímulos para o centro da fome e aí desperta-se naturalmente, ela vai comer. Então são duas coisas que a gente precisa saber. Nós estamos diante de uma criança que tem algum problema de saúde, ou esse saúde que eu falo não é só o aspecto orgânico, mas o aspecto emocional, um aspecto de ambiente. Ou eu estou apenas dentro de uma criança que tem uma boa saúde, mas não está comendo. Então, esse é o aspecto assim, eu estou uma criança normal ou estou com uma criança doente? A doença é uma razão de recusa alimentar. A doença é uma razão que faz com que a criança não se alimente bem, concorda? Concordo. Isso é normal para a gente. Sim. Você pode... Não, com dor de barriga, por exemplo, não quer comer. Tá. Você está com gripe, não quer comer. Você está com febre, não quer comer. E isso é assim, o aspecto emocional. Eu tenho certeza, Marcos, que quando você tem que pagar aquela dívida assim, importante, né? Eu não quero nem comer hoje porque estou preocupado com aquela dívida que eu tenho, né? Por isso que você está magrinho desse jeito. E você deve muito, né? Demais. Ao contrário, também às vezes alguém fica preocupado, sabe? E começa a comer exageradamente por uma ansiedade também alterada. Mas esse é o aspecto que a gente aborda em primeiro lugar. Você tem uma criança com um problema de saúde ou você tem uma criança normal. E aí, o outro aspecto, sempre assim, Marco, meu filho não está comendo. Isso é uma queixa muito comum, meu filho não come ou não está comendo, é diferente. Então, quando eu tenho sempre essa queixa, assim, olha, do apetite, da recusa alimentar, meu filho não come, a pergunta inicial é assim, ele sempre foi assim ou ele tornou-se assim? São coisas diferentes. Porque você pode ter, de repente, uma criança que não come muito. Naturalmente não come. Então, as pessoas, isso é familiar, Marcos. Há pessoas e há famílias que têm afinidade para a comida. Então, ela se interessa por aquela comida. Naturalmente, são pessoas que falam alto, mexem muito o braço e comem muito, é isso? Né? Então, você fala assim, olha, realmente... mas há outras famílias em que a criança não faz da comida aquele atrativo natural. E aí você pergunta assim, mas como é a família? Meu marido é igual. Ele realmente é magrelo até hoje, conheci ele magrinho, é magrinho até hoje. Às vezes é um ambiente que nem tem tanta oferta de comida também, né? Mas aí é outra coisa, entende? Aí é uma outra coisa que você tem que considerar esse aspecto. Mas eu falo assim, aquela criança que nasceu, se alimenta pouco, tal, ela não é grandona, tal, mas ela assim, essa criança tem uma curva de crescimento normal, entende? É isso que eu queria que você enxergasse no seu filho. Ele pode ser uma criança que come pouco, sob o aspecto biológico, funcional, fisiológico, normal, por a família ser assim, mas ele tem uma curva de crescimento adequado. Então, essa criança sempre foi assim e provavelmente vai ser assim, embora essas coisas possam mudar ao longo da vida. Mas aí vale a pena a gente, depois do intervalo, conversar alguma coisa, se essa curva não for adequada, se de algum tempo para cá essa criança mudou o apetite. Legal. Vamos para o intervalo rapidinho, a gente volta na sequência com o programa Mundo da Criança de hoje. O tema, meu filho não come, meu filho não está comendo, e aí? Você vai saber mais daqui a pouco, depois do intervalo, sempre em nome de Pimenta Pimentinha, no Confiança Esmeralda e no Confiança Aquários, 2 lojas para melhor atender você. O melhor da moda infanto-juvenil está lá na Pimenta Pimentinha. Compre, economize e ande mesmo sempre na moda com a Pimenta Pimentinha. Rapidinho intervalo, a gente volta na sequência. Até já!